Locais com passado macabro existem diversos espalhados pelo Brasil e também pelo mundo. E esses locais têm um histórico de pessoas que já sofreram por eles. E por isso, decidimos falar sobre 2 desses locais, que inclusive fazem parte de nosso país. E por conta do histórico que eles carregam, hoje em dia tem a fama de serem mal assombrados, mesmo estando abandonados e até desativados. Por exemplo, na cidade de São Francisco do Sul, existia um local chamado Leprosio. Isso porque várias pessoas que continham lepra acabaram sendo internadas naquele local. E não é preciso nem dizer que muita gente perdeu a vida dentro do Leprosio. E que por conta disso, o local continua sendo mal assombrado até os dias de hoje. Se você está curioso ou curiosa para conhecer que locais são esses, venha com Adversos. Nós iremos contar a partir de agora. Mas já vamos avisando, não vá até esses locais, pois de repente você poderá encontrar diversas coisas que não fazem parte de nosso mundo por eles. Ele está localizado bem na entrada do porto de São Francisco do Sul, que fica em Balneário de Capri. E ao chegar por ali você encontrará as ruínas daquele antigo Leprosio, de que, segundo diz a história, que sua construção teria sido mandada por Dom Pedro II, e que a princípio ele somente serviria de abrigo para ancenianos deportados do Rio de Janeiro e também de outras regiões catarinenses. E assim, de repente, várias pessoas contendo lepra começariam a chegarem no local, ficando isoladas. E muitas pessoas acabavam perdendo suas vidas, quando o bacilo da lepra começaria a devorar cada uma dessas pessoas. E assim muitas pessoas morreram dentro do Leprosio, quando ainda era ativo, recebendo seus pacientes ou pessoas deportadas. E mesmo após a desativação do Leprosio, existem 2 motivos para que pessoas que moram nas proximidades evitarem o tempo todo de chegarem próximo daquele local. O primeiro é óbvio, o medo de conter lepra. Medo de que exista um único bacilo capaz de contaminá-los. O que é totalmente plausível, mesmo que muitos acreditam que ali a lepra já se foi há anos. O segundo são os espíritos que ocupam o local, principalmente, claro, durante a noite. Vários moradores locais afirmam terem visto espectros humanos se escondendo pelos muros daquele Leprosio desativado. E muitas pessoas afirmam também terem visto esses espectros caminhando de um lado para o outro no local, como se ele ainda tivesse ativado. Ou seja, como se o local tivesse em funcionamento, recebendo aquelas pessoas que continham lepra. E às noites, esses moradores juram que escutam gritos, assim como vários pedidos de socorro e choros de lamentações são escutados por eles. Tudo isso em meio à escuridão, naquelas ruínas onde guarda aquele antigo Leprosio, que pudera, com seu passado macabro, realmente isso poderia acontecer de alguma forma, onde espíritos de pessoas que morreram por ali continuariam presos, não é verdade? Podemos dizer que muitos desses espíritos estariam pedindo ajuda para tentar, enfim, sair de vez daquele Leprosio. Já que, pelo visto, poucas pessoas escaparam da doença e também do local. Pela história que guarda aquele antigo Leprosio, muitas vidas foram perdidas e muitas pessoas não conseguiram saírem dali. E talvez esse seria o motivo desses espíritos
pedirem ajuda para quem mora nas proximidades. Já os gritos e choros, esses moradores dizem que são de crianças e adultos. Porém, os que ecoam mais alto são os das crianças, que também devem terem sofrido bastante, onde muitas crianças morreram também. E por isso o leproso de São Francisco do Sul se torna um local com um passado macabro e que hoje, possivelmente, se tornou um local assombrado. O manicômio de Barbacena, ou também conhecido como Hospital Colônia Barbacena, tem um passado tão tenebroso que também foi conhecido como o Holocausto Brasileiro. Tudo isso pela situação desumana que os pacientes eram submetidos. Lá existiam vários métodos de tortura e várias mortes ocorreram por ali. E na maior parte, essas torturas e mortes se fizeram presentes somente pela acusação de loucura de seus pacientes. E além de pacientes com problemas psiquiátricos, outras pessoas também eram internadas e também torturadas por ali. No geral, políticos, prisioneiros, homossexuais, indígenas, prostitutas, pobres e minoria étnicas também eram internados naquele local, sendo que a maioria dessas pessoas não possuíam problemas psiquiátricos. Acreditam-se que 60 mil pessoas morreram dentro do Hospital Colônia Barbacena, já que a maioria das vezes sofriam torturas com choques elétricos, com a conhecida cadeira do dragão, camisa de força e celas solitárias eram comuns, assim como condições deploráveis de fome. O que se via também era muita sujeira, assim como falta de itens básicos de conforto e até mesmo falta de água. Isso para você também não lembra o Holocausto? Praticados sob as ordens de Hitler e como consequência de muitas pessoas terem morrido por ali, obviamente que o local ganhou a fama de ser mal assombrado. Nos anos 80, o Hospital Colônia Barbacena ganhou uma reforma que ficou conhecida como antimanicomial. E com isso, as atrocidades não ocorrem mais. Inclusive, ele continua em funcionamento até os dias de hoje. Só que as marcas de seu passado tenebroso continuam por ali. Pois quem frequenta o local afirma que conseguem ver em vultos de pessoas sofridas caminhando como se estivessem desesperadamente pedindo ajuda. Assim como vozes também são escutadas. Pessoas dizem escutarem outras pessoas chamando seus nomes, mas sempre que elas procuram quem estariam chamando por elas, não encontram ninguém. Ocorrências de objetos se movendo sozinhos são frequentes, assim como muitas pessoas dizem sentirem alguém tocar em seus corpos. Uma mulher relatou que estava no banheiro do local e quando estava lavando suas mãos prestes a sair do banheiro, ela viu pelo espelho uma mulher castigada entrando no banheiro sem abrir a porta. A mulher teria olhado para ela e desaparecido bem diante de seus olhos. E com isso, o Hospital Colônia Barbacena, que foi palco do talvez Holocausto Brasileiro, possui um passado macabro e que hoje possivelmente se tornou um local mal assombrado. Logo mais o Adversus irá trazer mais alguns locais que possuem um passado macabro e com isso podem serem abrigados por espíritos, como esses dois locais que mostramos aqui anteriormente. Espero que você continue com a gente para acompanhar esses novos conteúdos que virão pela frente. E como não perder esses novos conteúdos, continue acompanhando o Adversus
pois muitos vídeos misteriosos vou continuar pintando aqui em nossa telinha. Até o próximo vídeo.